e conhecimento do Senhor e recebermos dele só através da obediência a tudo que está escrito na sua palavra. Não só aquilo que nós queremos ouvir. Eu quero ouvir tal coisa. Não, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Porque o que ele nos fala é a direção dos nossos caminhos. Então, hoje nós vamos falar nessa tarde de algo que foi o que Deus colocou no meu coração. O ser humano precisa ter, todo ser humano precisa ter para alcançar a salvação. E principalmente, claro, os filhos de Deus, que um dia o Senhor Jesus olhou para nós e nos resgatou desse mundo. Então, se nós não tivermos esse algo, nós não chegaremos a lugar algum. E esse algo, no meu ver, é a coisa mais difícil de ser obedecida por nós. O Senhor nos determina para nós obedecermos em tudo a sua palavra. Mas eu vejo esse como algo mais difícil de ser cumprido diante do Senhor. E isso é o perdão. Nós vamos falar nessa tarde sobre o perdão. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias no Salmo 130, versículo 3. Salmos. Ó. Tô filmando. Salmo 130, o versículo 3 e o 4. 130. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos prestar bastante atenção. 130, Salmo 130, versículo. Se tu, Senhor, observais as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Vamos repetir esse primeiro versículo? Eu vou contar até 3 e nós vamos repetir juntos. 1, 2, 3. Se tu, Senhor, observais as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? No versículo 4 diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Então aqui ele nos faz uma pergunta. O salmista nos faz uma pergunta. Se tu, Senhor, observais as iniquidades, iniquidades é pecado, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor chegasse aqui nessa tarde e olhasse para cada uma de nós aqui, Ele que conhece os nossos corações, Ele que sabe o nosso dia a dia, o nosso pensamento, como nós agimos, como nós falamos. Será que alguma de nós se sobressaía perfeita diante de Deus, sem nenhum pecado? Será que saíamos? Será que chegasse aqui nesse momento agora e falasse: quem aqui não tem pecado, não pratica o pecado, levante a mão. Quem levantaria a mão? Ninguém. Eu tô filmando, a minha tá assim porque... Um certo dia, você estava pecando. Um certo dia, o Senhor Jesus, ele estava em determinado lugar e entrou ali uma mulher correndo, apavorada, com várias pessoas atrás dela querendo apedrejá-la, porque ela tinha sido pega em pecado, em adultério. E ali todos queriam, porque era lei, apedrejar aquela mulher. E o Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas e falou assim: quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali ninguém atirou a primeira pedra. Por quê? Porque todos estão incluídos aqui. Se tu, Senhor, observar a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Quem vai sair livre? Quem escapará? Ninguém. Então todas aquelas pessoas, incluídas nesse versículo, como todos nós estamos hoje, soltaram a pedra no chão, porque eles sabiam que eles não poderiam atirar a primeira pedra naquela mulher, porque pecadores, assim como nós também somos, né? Mas no versículo seguinte, no 4, diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido.
confessar o perdão. Ele olha diante de nós, não vê nenhum sem pecado. Mas com ele está o perdão, para que seja temido. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Confessar ao Senhor os nossos pecados, para obter esse perdão. Porque só assim nós estamos temendo a palavra do Senhor. Né, irmãos? Então vamos para o livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Vocês sabiam que sem perdão não perdoa, não pode, assim, não é correto nem levar a oferta diante do Senhor, quando a gente não perdoa. Sem perdoar, não podemos ofertar. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, capítulo 23 e 24. Mateus 5, capítulo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Achei, irmã Belém? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Se a palavra do Senhor diz aqui, dessa forma, é porque se tivermos alguma coisa contra alguém e não perdoarmos e formos levar uma oferta ao Senhor, aquela oferta não será aceita. O Senhor quer que primeiro iremos àquela pessoa para perdoar, lançar o nosso perdão àquela pessoa, para que de coração limpo o Senhor possa aceitar o que é nosso como uma dádiva do Senhor. E o mais interessante que eu observei nesse versículo 23, presta bem atenção, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente lê um versículo, a gente não presta atenção. Muitas vezes passa despercebido algo muito importante. O versículo 23 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha só, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não está dizendo que é você que tem alguma coisa contra o teu irmão. Mas no versículo seguinte está dizendo que é para você deixar a tua oferta e você ir ali perdoar. Não foi você que ofendeu o irmão. Está falando se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Você lembrar disso, deixa a tua oferta, primeiro vai perdoar, para que possa levar a oferta ao Senhor. Amém, irmãos? As irmãs estão entendendo o que diz a palavra do Senhor? Né? Em Mateus 5, 44, que é o mesmo texto aí que nós lemos, 5, 44, o próprio Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo, mesmo capítulo, versículo 44, mesmo capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Para fazer isso, irmão, amar os nossos inimigos, bendizer o que nos maldizem, e fazer o bem que nos odeia, e ainda orar, abençoar os que nos perseguem, para fazer isso, temos que fazer o quê? Temos que ser um perdoador. Temos que perdoar, porque é muito fácil amar quem nos ama, fazer o bem para quem nos faz. Mas fazer o bem àqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos afligem. Mas o Senhor Jesus diz no versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Então, o Senhor Jesus, para que nós sejamos filhos do Pai que está no céu, nós tenhamos que fazer como Ele. Ele faz com que a sua chuva e o seu sol nasça para os bons e para os maus. Então, nós temos que perdoar aqueles que nos aborrecem, que nos perseguem. Irmão, amém, irmãos? Amém. Então, nós vimos que sem perdoar, nós não podemos, não somos dignos de levar uma oferta para o Senhor. No capítulo de Mateus, capítulo 6, vimos também, abra lá, uma página à frente, capítulo 6.
sabemos que não podemos também, sem perdoar, não somos dignos nem de orar o Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos dizendo para o Senhor: perdoa as nossas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Se nós não perdoamos aqueles que têm nos ofendido, nós não temos o direito de pedir para o Pai perdoar as nossas. Porque no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo diz: 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, sem perdoar, nós não podemos, não somos dignos de levar uma oferta para o Senhor, não somos dignos de orar ao Senhor no Pai Nosso, e ele deixa bem claro nesse último versículo que lemos: se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai não nos perdoa, não seremos perdoados. Estão entendendo, queridos? Amém? Glória a Deus? Amém. Então nós sabemos que nós vivemos em um mundo que nós não podemos, não vivemos sem pecar. Eu quero deixar bem claro que as irmãs entendam que eu estou falando aqui que a gente pode pecar, né? Nós temos a semente do pecado. Quando Adão pecou, a semente do pecado foi introduzida na humanidade e nós nascemos com essa semente. E ninguém tira essa semente de nós. Isso eu até acho, no meu modo de ver, não é que está na Bíblia, que o Senhor Jesus já deixou dessa forma, porque Ele dá a nós o direito de escolhermos o caminho que devemos seguir. E o privilégio de obedecermos a sua palavra. Amém, irmão? Amém. A palavra do Senhor. Então, se nós não podemos viver sem pecar, nós sabemos que não podemos viver sem pecar. Só que esse pecar, que o Senhor fala que nós pecamos todos os dias, Ele fala no primeiro versículo que nós lemos: se o Senhor olhar as iniquidades, se observar, quem de nós subsistirá? Esse pecado, para nós, que aqui eu creio que são todos evangélicos, né? Todos filhos de Deus. Então, para nós, filhos de Deus, o pecado que a gente não pode ver sem pecar é aquele pecado que nós pecamos. O Senhor sabe que nós somos carne, nós pecamos às vezes no pensamento, nós pecamos às vezes no olhar, nós pecamos às vezes por nos irar contra o nosso irmão, por ter uma atitude errada em certa situação. Mas tem pecados que não compete aos filhos de Deus, que aí já é um tipo de pecado premeditado. Tipo, se nós sabemos que o Senhor Jesus falou sobre a prostituição, falou sobre roubar, matar, mentir, né, adulterar, então nós sabemos que isso não cabe a nós. Eu vou pecar hoje, porque amanhã eu vou pedir perdão e o Senhor vai me perdoar. E aí depois eu faço de novo, aí eu vou lá e peço perdão e o Senhor vai nos perdoar. Isso não cabe a nós. Aí a gente tem que se policiar diante disso, por quê? Porque até se acaso aconteça, como aconteceu com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele caiu no adultério. Ele caiu. Então por isso que a palavra do Senhor diz lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas que devemos confessar com o coração como fez Davi, para nunca mais cometer aquele mesmo tipo de erro. Não viver cometendo, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor me perdoa. Né? E em 1 João 1, capítulo 2, como é o versículo 1, no versículo 9, diz assim: o apóstolo João diz: filhinhos, digo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, né? Se alguém pecar, não foi no caso de Davi e de muitos outros, e talvez até de nós aqui, e se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Então nós temos um advogado. Nós temos que fazer de tudo para que não cair. Mas se cair, nós temos que ir ao nosso advogado, Jesus Cristo o justo. Se arrepender de coração como Davi. A palavra do Senhor fala no Salmo 51, Davi, ele se arrependeu amargamente. Amargamente ele se arrependeu, os ossos dele doíam, ele estava perturbado. Aquele pecado, ele estava de coração arrependido.
e o Senhor o perdoou. Lógico que todos os pecados também têm as consequências, como Davi teve, como a Bíblia fala. Mas nós estamos falando do perdão. O Senhor nos perdoa. Então, como ele diz, como o apóstolo João diz, escrevo isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então nós sabemos, todos conhecem aqui, eu creio, aquele versículo, João 3,16. Né? O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo o justo, ele deu, para morrer numa cruz, levando ali o meu pecado e o teu pecado, o nosso pecado. Então, Deus, ele fez isso. É como quando nós louvamos aqui hoje. Deus sara essa nação. Falou que Deus olhou de uma maneira especial, ele se apaixonou de um modo especial. Então foi nesse momento que Deus olhou lá de cima. E ele viu que nós não poderíamos vencer o pecado sozinhos. E aí ele mandou, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdoar a mim, para perdoar você e para perdoar toda a humanidade. Porque Jesus não veio para os doentes, para os curados, ele veio para os doentes. Então ele veio para salvar toda a humanidade. Então, irmãos, Jesus morreu pelo nosso pecado, deu a sua vida. E muitas vezes nós, Jesus morreu, ele deu a sua vida, levou ali o pecado de todos nós sobre ele. E ele não pediu para nós dar a nossa vida com ninguém, mas ele pediu para nós perdoar. E muitos perguntam, mas é fácil perdoar? Mas nós sabemos que é difícil. De repente as irmãs podem estar pensando, a irmã Maria está falando isso, ela deve ter uma facilidade tremenda de perdoar. Né? Mas irmãos, a gente está falando aqui da palavra de Deus. Essa palavra primeiro é para mim. Ela começa dentro de mim. E a partir de hoje, a partir desse entendimento que o Senhor me deu dessa palavra, na minha vida e na tua vida, a gente pensa de uma maneira diferente. Certa vez, quando eu estudava, eu lembro que eu tinha aula de religião. E eu lembro que uma curso na escola para ganhar prêmio. E quem colocou lá na aula de religião, ela colocou lá quem fizesse um tema, colocou um tema. E o que fosse escolhido ganhava um prêmio. Não conhecia a Bíblia, nunca tinha pego, acho que numa Bíblia, nem colocou o tema. Você acha fácil ou difícil perdoar? Por quê? Duas perguntas. A classe inteira, 40 e poucos alunos, todo mundo escreveu que era fácil. Eu não conhecia uma Bíblia. E ainda era praticamente adolescente. E eu escrevi ali que era difícil perdoar. E o porquê, quando perguntaram, eu colocava ali que era difícil. Por quê? Perdoar de boca é fácil, mas não é esse perdão que Jesus quer. Jesus não quer que a gente perdoe no nosso irmão e a gente, eu perdoei, mas ele na casa dele é na minha, eu não quero nem saber. Não é esse perdão que Jesus quer. Jesus quer o perdão de coração. Então esse é difícil. Ainda questionaram comigo, todo mundo se levantou, a classe inteira. Mas só você, as filhas não queriam que eu ganhasse prêmio. Só você que falou isso. Mas por que é tão difícil assim para você perdoar? Então exemplifique porque é tão difícil assim. Dentro de tudo que eu escrevi, eles me acharam difícil. Eu falei, sabe por quê? Então eu vou dar um exemplo claro para vocês. Nós estamos falando aqui de perdão, de qualquer tipo de perdão. Não está especificando perdão. Você disse que é fácil. Digamos assim, alguém matou o teu filho, alguém matou o teu pai, a tua mãe. É fácil tu perdoar? É fácil? Não. É fácil? Não. Então todo mundo viu que não é fácil perdoar. É difícil. E é esse perdão que Jesus quer. E não é pela nossa força, não é por nós. Porque pela nossa tendência que nós temos ao pecado. Porque nós nascemos do pecado. A tendência é, se alguém nos ofender, jogar uma pedra, a gente devolver 10, 20, 30, quantas puder. É essa a nossa tendência, mas não é isso que Jesus quer. E eu sei que esse Jesus que mudou a minha vida, que mudou a tua vida, que eu creio que ele mudou a vida de todos aqui, ele pode mudar essa área da nossa vida. Que nós venhamos ter um coração mais perdoador, um coração que tenha compaixão. Eu digo porque eu vejo isso na minha casa. Antes de eu me converter, muitas vezes quando eu falo alguma coisa com meu esposo, que ninguém diga que quem é casado, não tem nenhum problema, porque se fala já está mentindo. Até mesmo quando estamos na casa de Deus. Porque tem problema sim, não é? Mas entre casal, às vezes você quer uma coisa de um jeito, ele quer de outro. Sempre acontece algo, não se
bate as vontades, né? Sempre tem alguma dúvida. Então eu digo por mim, que antes de eu conhecer a palavra do Senhor, quando na minha vida, eu ficava 3, 4 dias, ou dependendo da coisa, do tamanho do pecado, até mais tempo. Com aquela raiva. Passava o dia, ia embora trabalhar, ficava o dia inteiro remoendo aquilo ali. Passava o dia com raiva, chegava à noite com raiva. Entendeu? Às vezes, o coitado até, ele reconhecia que ele errou. E ele de lá do trabalho, ele me ligava. Ficava me ligando. E eu, tá vendo? Fica me ligando. Ainda fica me ligando. Ele que fez as coisas erradas, agora que fica me ligando, não estou nem aí. Não vou perdoar, agora não vou perdoar, vou dar um tempo. E por quê? Eu não conhecia a palavra de Deus. Só que eu vejo a ajuda de Deus na minha vida, porque quando eu conheci essa palavra, eu glorifico ao Senhor porque essas coisas mudaram. Quando acontece algo entre nós, não vamos ter mais raiva, não vamos. Temos raiva sim, a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. E quando acontece isso, eu vejo o agir de Deus na minha vida, porque não é de nós, isso não vem de nós, isso é o agir de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor fala, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então eu vejo hoje, quando essas coisas acontecem entre nós, a gente, eu, da minha parte, minutos após, aquela raiva que tem assim na hora, minutos após já me vem a palavra do Senhor, não. Mesmo certa, com a certeza que eu estou certa, mas a palavra do Senhor fala dessa forma. O Senhor mostra para ele, Senhor, que ele está errado. Mostra para ele que não é dessa maneira. Assim como o Senhor está falando comigo, o Espírito Santo, fala também com ele. Mostra para ele. Então é assim, é o que Deus faz nas nossas vidas. Não é porque é fácil perdoar. Não é porque a gente perdoa por nós. Porque se for de nós, a tendência é dar um escape, umas pedradas, algumas coisas. Né? Vassouradas. Que o Senhor é. E é por ele que nós precisamos viver cada dia mais, procurando aprender e obedecer aquilo que ele nos diz na sua palavra. Porque não adianta nada a gente ir para a igreja todos os dias, e na oração de manhã, em todos os cultos, e nos cultos da tarde, e todos os eventos que tiver na igreja, na casa do irmão, como estamos aqui, se nós não obedecermos a palavra do Senhor, não adianta. Porque não vamos chegar a lugar nenhum. Um dia nós vamos prestar conta com o Senhor. Verdade, Jesus. E certo dia, né? Certo dia, ele perguntou para Jesus, Senhor, lá em Mateus 18, vai lá em Mateus 18, 18 e 21. 18 e 21, um pouquinho mais a pergunta que o apóstolo Pedro fez ao Senhor Jesus. Aleluia. Mateus 18, 21. Achou, irmã agora? Acharam? Esperar todos acharem. Achou, irmã agora? Achei. 18, 21. Um pouquinho na frente, senhor. O apóstolo Pedro, ele perguntou para o Senhor Jesus, quantas vezes, Senhor, nós temos que perdoar o nosso irmão? Fez uma pergunta para Jesus, ele pecava para nós, quantas vezes nós temos que perdoar? Jesus lhe respondeu, eu não digo que até 70, mas até 70 vezes 7. A sua irmã? Até 70. Irmã, 70 vezes 490 vezes. Será? 90 vezes. Nos ali. Erra e nenhum só, né? É um Erro. só, Um cada erro. pessoa. Jesus, Cada erro, né? Cada vez tem que perdoar o meu irmão. Cada um. Não quer dizer, é perdoar a mesma situação 400 470 vezes. Será que vai chegar a tanto? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas se chegar, ainda que chegue, Jesus falou que temos que perdoar 70 vezes 7. Irmãos, não é fácil, né? Não é fácil a gente perdoar. Mas é o que o Senhor manda. É o que o Senhor manda. E se nós não obedecermos a sua palavra, o que é que nós estamos fazendo na casa do Senhor? O que é que nós estamos fazendo
lendo a palavra do Senhor, ouvindo. Porque ouvir, irmãos, é muito bom, mas praticar é muito melhor. Porque se nós ouvirmos e não praticarmos, não adianta nada. Então, queridos, vamos ver aí Mateus 18, nós vimos o 21 e 22, né? 21 e 22, vamos ver o 23, seguindo. Tem por título A Parábola do Credor Incompassível. Esse texto sempre me chama muito para nos ensinar. Todo mundo está aí ligado, né? Mesmo capítulo, versículo 23 agora. Tem por título A Parábola do Credor Incompassível. Acompanhem comigo. Todos acharam, né? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Por que ele diz por isso? Porque esse texto, ele vem após a pergunta que Pedro fez a respeito do perdão. Aí por isso se inicia assim. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Prestem bem atenção, queridas. Eu gostaria que as irmãs prestassem bem atenção. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, irmãos? Amém. Então esse texto nos conta a história de um rei que tinha os seus servos. E um certo dia ele resolveu acertar conta com os seus servos. E ele pegou ali um servo que devia a ele 10.000 talentos. Preste bem atenção na quantia. Ele devia 10.000 talentos. E o rei ali foi cobrar a dívida para ele. E ele não tinha com que pagar. Então o rei falou que ia encerrar na prisão, tanto ele como a sua mulher e os seus filhos. E ele ali, até que ele pagasse toda a dívida. E ele ali suplicou aquele senhor, aquele rei. Ele suplicou. Ele pediu misericórdia. Tem misericórdia de mim, que tudo eu te pagarei. E aquele rei, com um coração misericordioso, teve misericórdia e perdoou a dívida para ele. Mas ele não fez o que diz a palavra do Senhor. Aqui nós vimos nessa tarde. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. Então nós vimos aqui que aquele servo, quando ele saiu dali, ele foi de encontro ao seu conservo, que era também servo do rei, mas era conservo dele. Foi de encontro a ele e foi dizer o quê? Você também me deve uma dívida? Agora veja a diferença. Ele devia ao rei 10.000 talentos. O conservo dizia a ele 100 dinheiros. Digamos, ele devia 10.000 reais e o outro devia 100 reais. Olha que diferença. O outro perdoou a ele uma dívida grande. E ele, por uma pequena dívida, ele não quis. E aquele conservo, ele chegou diante dele. Ele também pediu misericórdia. Ele fez do mesmo jeito. As palavras que ele proferiu ao rei pedindo misericórdia, do mesmo jeito ele também falou. Ele disse: ser generoso para comigo. Ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvir.
Ele não quis ouvir, mesmo sendo uma dívida pequena. Ele pegou aquele servo e lançou no fogo para pagar toda a sua dívida. Então, as pessoas que estavam sabendo daquela situação ficaram indignadas com isso, ficaram tristes, porque ficaram pensando, poxa, foi uma coisa injusta. O cara foi perdoado uma grande dívida, foi isso que a população, digamos, pensou. E agora uma pequena dívida do irmão ele não perdoa. Vamos falar para o rei. Aí foram lá e contaram para o rei o que ele tinha feito. Aí o rei, com raiva do que tinha feito, aí diz aqui: então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro e fazer a mesma coisa, perdoar? Mas ele só queria os seus benefícios próprios. Já tinha sido perdoada a dívida dele, agora queria receber o dele. Ele queria receber o que o outro devia para ele. Então ele foi jogado por aquele rei, foi entregue aos atormentadores, até que pagasse a sua dívida. Aos atormentadores aqui o que fica para nós. Foi lançado como se fosse lançado no inferno. Porque o versículo seguinte diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, teu Pai Celestial, Deus, se de coração nós não perdoarmos cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, irmãos? Então que a gente vê, o perdão, ele é um remédio para o nosso corpo